Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Genial Analisa. Pessoal, eu sempre falo que é um episódio especial, todo episódio que eu faço, mas eu não vou falar a verdade. Hoje é um episódio especial pra caramba, acho que isso aqui vai ficar marcado pra história, porque hoje a gente tá no novo estúdio da Genial. É o início do programa nesse novo estúdio, nesse novo cenário que a gente tá aqui. Até quero pedir pro nosso diretor abrir aqui o plano pra vocês verem como que tá super legal isso daqui. Obviamente, conforme vai passando os dias, a gente pode fazer uma mudança ou outra, mas é dessa forma agora que vocês vão ver a gente aqui no podcast. Super maneiro, graças aí aos likes que vocês têm dado, aos programas que têm dado view também, vocês têm se inscrito bastante aqui no canal. Então, obrigado, pessoal, isso é muito legal. Hoje a gente vai fazer um episódio diferente. Normalmente, a gente sempre vem aqui, eu sempre trago os analistas para falar de uma ação para você investir, né? De uma ação que é boa para comprar. E hoje a gente quer fazer o contrário. Na verdade, a gente vai falar quais são as ações que você não deve comprar, pelo menos hoje. Então, eu estou aqui com o Igor. Fala, Igor, beleza? Fala, pessoal, boa noite. Estou aqui com o Vitão também. E aí? Tá sempre aqui o Vitão. E o Bruno também, que hoje é aniversário do Bruno. Então, quero usar esse momento aqui antes de começar para dar os parabéns aqui para ele. Parabéns, Bruno. Obrigado por estar aqui. Não vamos cantar parabéns, não vamos ficar só por aí. E é isso. Um podcast Genial Analisa especial aí de comemoração, né, do meu aniversário. Exatamente. Pô, é não só a comemoração de começar o estúdio novo, mas também seu aniversário e também um estilo novo de programa, que é falar quais ações não investir hoje. Então, pessoal, eu queria pedir para você que já está vendo, se você puder deixar o seu like, já se inscreva, ativa o sininho e só lembrando, tá? Toda terça e quinta, agora às 7h30 da noite, a gente entra ao vivo. Você pode escutar aqui pelo Spotify também depois, fica tudo salvo, ou vir aqui no canal da Genial. Eu acho que eu quero passar primeiro... Vamos passar primeiro a palavra para o Vitão aqui, para você falar, Vitão, das suas escolhas. O que você acha que a gente não deveria investir hoje? E o porquê, obviamente. Tá, eu imaginei que eu fosse ser o último, porque eu gosto de render um pouco um bloco, né? Mas vamos lá. Eu fiz isso de propósito, porque eu sabia que você queria ser o último. Vamos lá. Então, dentro da plataforma da Genial Analisa, dentro das empresas que eu cubro, tem duas empresas que a gente tem como venda. A primeira é a Taesa, e a segunda é a CEMIG. Uhum. O que acontece? A Taesa é uma excelente empresa. Acho que não cabe aqui eu falar o porquê. Eu só acho que ao preço de tela... Eu dei venda quando o nosso target era 36. A empresa estava ali nos 37. Ela continuou subindo. Tudo bem. Então, minha recomendação não foi correta. Mas, ainda assim, eu acho que a 47 não aconteceu nada que me fizesse mudar de ideia. A grande questão da Taesa é o seguinte. Em uma das apresentações que nós fizemos, inclusive foi aqui em uma dos podcasts, eu coloco qual é o fluxo de receitas que a empresa tem para receber de acordo com as suas concessões. Por quê? Como eu já falei antes, a concessão ela acaba em algum momento. Né? Você tem uma concessão de 30 anos e, quando a concessão acaba, ela volta para o governo e ela vai ser relicitada. Então, se eu tivesse que resumir a grande questão da Taesa aí, é que, no final do dia, ela tem concessões mais velhas que, por exemplo, a Alupar, e essas concessões ela tem um fluxo de recebimento mais curto. Então, quando chega ali mais ou menos em 2028, ela começa a perder esses fluxos. Então, o que ela precisa fazer para evitar isso? Ela precisa investir em novas concessões. E o grande ponto aqui é o seguinte, aqui no nosso research, a gente costuma dizer que a gente faz conta. A gente faz modelo, faz estimativa, faz valuation, faz tudo. Leva tempo, é chato, mas isso te dá uma compreensão maior do modelo de negócio da empresa. E o ponto é o seguinte, quando você coloca isso no modelo, você acaba não encontrando tanto valor à medida que ela tem uma boa parte das suas concessões acabando ali por volta de 2028. Então, assim, ela tem uma grande qualidade, mas, assim, se eu tivesse que resumir, é mais ou menos isso. Enquanto que a Alupar é o contrário. Ela tem muito investimento entrando agora em operação e esses investimentos vão gerar caixa pelos próximos 30 anos, 28, 25, enfim. Posso te perguntar uma curiosidade? Mas você acha que a Taesa ela não tem a capacidade de renovar essas concessões ela tem, com qualidade? Assim? Com certeza ela vai. Claro, tem o fator competição na hora do leilão. Mas, assim, você não avalia o lote que eles eventualmente vão ganhar ou não no leilão futuro. Entendi. Você avalia o que ela tem mais ou menos hoje e os blocos que estão sobre desenvolvimento. Então, assim, mesmo colocando tudo isso na conta, eu não encontro upside relevante. Uhum. Tá? Um dos motivos que eu vejo o papel estar negociando a esse nível de preço é inflação. Sempre que a inflação vem muito alta, tem ali uma ferramenta contábil que não vale a pena mencionar agora, que aumenta o lucro contábil da empresa e não necessariamente o lucro caixa. Então, ela acaba usando, ela acaba usando aquele lucro como referência para pagar dividendos.
E assim como já tem o interesse do governo do estado de Minas Gerais em vender a fatia remanescente que eles têm na empresa. Geralmente eles fazem isso quando o valuation está interessante. E um dos possíveis compradores é o grupo ISA, que é da Transmissão Paulista. Então, caso isso aconteça, é bem possível que a Taesa e a ISA CETEP elas venham a se fundir. Então, o mercado já tenta antecipar essa movimentação. E, por último, como a empresa é uma boa pagadora de dividendos, principalmente quando a Selic está baixa, é muito comum os institucionais comprarem a Taesa, porque no dividendo que ele recebe, ele já paga já estou aqui gerando 120 do meu CDI. Tudo bem que agora a Selic está em 12%, não é bem o caso, mas quando a Selic estava em 2%, 3%, se o cara recebe um dividendo de 10%, 12%, o cara está entregando 500 de CDI ali, entendeu? Independente se o fluxo da operação, às vezes, nem é tão interessante. Tá? Então, tem esses efeitos aí. Mas eu falei para caramba da Taesa, vamos falar da CEMIG. A CEMIG é o seguinte, como vocês sabem, é uma estatal. É uma estatal que já tem aí 50 anos de história. E essas estatais que são muito velhas, elas funcionam como se fosse... É uma holding, né? Como se fosse um guarda-chuva com muitos ativos ali embaixo. Então, ela também sofre do problema das concessões, e principalmente no setor de geração. Ela tem 2 usinas que as concessões acabam em 2025. A CEMIG atua em geração? Ela é integrada, ela atua em tudo. Em gás, atuava em telecom, vendeu ativos de telecom, inclusive. Enfim, é uma empresa integrada. Então, essas empresas estatais brasileiras, geralmente, elas atuam em tudo, exatamente por serem muito velhas e terem tido todo o tempo do mundo de fazerem tudo. O problema é a sinergia desses negócios, se vão dar certo ou não. No passado, da Taesa, ali entre 2010 e 2014, 2015, eles passaram por uma fase de muitas aquisições e que parte dessas aquisições não deram certo, a empresa passou por apuros financeiros, precisou vender uma série desses ativos e passou por um processo de desinvestimento que dura até hoje. Tá? CEMIG. Você falou Taesa. Desculpa. Mas, inclusive, parte da venda da Taesa foi também disso. Né? Eles precisavam de caixa, inclusive fizeram uma capitalização, porque estavam com a dívida muito alta. E eu acho assim, qual o problema da CEMIG hoje? É que, quando eu vejo... Vamos falar de múltiplo, que é um pouco mais fácil. Ela negocia, se não me engano, ali a 7 ponto alguma coisa vezes a EBITDA, tem concessões muito curtas e a distribuidora dela ela é eficiente hoje, o que é muito bom. No passado, em governos passados, elas não eram. Ela não era. A distribuidora valia praticamente zero. Então, qual o problema de você ter uma distribuidora eficiente hoje? Nenhuma, mas essa eficiência ela vai para o valuation. E à medida que, caso o governo resolva mudar a chavinha, aquilo que você está pagando o valor cheio hoje já não vale a pena no futuro. Tem um risco político ali muito grande, dependendo da vontade do mandatário de ocasião. Então, eu falo isso porque há 3, 4 anos atrás, as distribuidoras da Copel e da CEMIG valiam zero. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque nesses cases de empresas integradas, os negócios de geração e transmissão, que são negócios à prova de idiotas, porque tem margens muito grandes, eles tendem a segurar o barulho quando a distribuidora está indo muito mal. Agora, se você perde a geração, porque, enfim, acabou a concessão, e você muda para um governador que não tem ali um foco tão grande em negócios, você pode estar caindo numa armadilha muito grande. Então, eu acho assim que você tem que ter um pouco mais de cuidado quando você vai comprar essas empresas, a despeito do nível de pagamento de dividendos que eles estão fazendo. A CEMIG, ela pagou acho que uns 10% de dividendo, aí, bonificação, foi super legal, mas eu prefiro receber, às vezes, um pouco menos em outros nomes, mas ter muito mais qualidade. Na Energias do Brasil, que eu não tenho como compra, mas é um bom case. Na Alupar, que eu não tenho como... Aliás, eu tenho como compra, mas sei lá, às vezes na própria Transmissão Paulista, que eu tenho como neutro. Mas, assim, são cases que vão pagar ali um fluxo de dividendos muito mais seguros e tem muito menos risco intrínseco. Tá? Então, assim, a minha implicância, entre aspas, com a CEMIG é mais ou menos isso. Ok, ela está redondinha agora, mas eu acho assim, que ela está bem redondinha, sendo bem precificada, e ela tem concessões muito relevantes de geração, Emborcação e Nova Ponte. Eu acho que esse é o nome. São 2 usinas gigantescas, quase 2.000 megawatts. Para quem não sabe, quase 2.000 megawatts é praticamente 70% do tamanho da S Brasil. E que corre o risco de dar tchau ali em 2025. E 2025 cara, quando se fala de uma concessão de 30 anos, 2025 é amanhã.
Entendeu? Então, aquele dividendozinho bonito que você está vendo hoje, ele corre o risco de não ser sustentável à medida que a empresa não tiver planos para renovar essas concessões. E eu não, assim, ainda não. Aí a empresa pega, por exemplo, a empresa vende, sei lá, seja a Taesa ou algum recurso que ela tem tudo. e distribui como dividendo. Ela não segura a caixa, mantém o endividamento baixo, mostra o interesse em renovar a concessão para o governo federal, para chegar lá e disputar na hora. Então, assim, eu não vejo uma movimentação muito expressiva. Claro, eles comentam no call, etc., mas, assim, o faz-me rir ali mesmo, mostrar ali que eles estão fazendo isso, eu não vejo tanto, entendeu? Uma coisa que eu queria te perguntar. Só o último comentário. Já passa a palavra. A Copel tem esse problema também, tá? Eu não tenho cobertura da Copel hoje, eu já cobri no passado, mas a Copel ela tem uma concessão grande acabando em 2023. E eu fico. Agora, aí eu fico a provocação para quem tem Copel na carteira. Se você tem Copel na carteira, não fui eu que recomendei. Então, assim, cobra do seu analista que você pegou essa recomendação, porque se a empresa negocia, sei lá, a 4 vezes a EBITDA e paga um dividend yield gigante, porque deve estar dando aí 20% de dividend yield, pergunta o porquê. Porque em condições normais de temperatura e pressão, o mercado iria reprecificar esse ativo, para deixar ali um dividendo mais ou menos em linha com o que o mercado paga em energia, 10%, 9%, 11%, e não 20 e tantos por cento. Entendeu? Então, assim, o que por exemplo, o mercado está vendo para não querer pagar mais por esse ativo? Entendeu? Uma coisa é uma Vale, que é uma empresa cíclica, que quando chega no topo do ciclo, ela resolve pagar 20% de dividendo. Faz sentido, faz parte do negócio. Agora, uma empresa que não é cíclica, pagar 20% de dividend yield não, está tudo ok, assim, eu não acho que está tudo ok, entendeu? Então, assim, tente entender essa questão. A Copel é um case que eu não estou mais por dentro. Eu conheço o case, mas assim, eu não cubro mais. E o case da CEMIG, ele se assemelha. Não é a mesma coisa, mas se assemelha. É uma estatal grande, com muitos ativos, que hoje ela está sendo bem gerida, tanto a Copel quanto a CEMIG, mas assim, você tem esse risco, você tem concessões curtas e você tem esse risco de que caso alguma coisa vá para fora ali. Então, assim, a CEMIG é um case que eu não gosto. Eu acho que ela não tem... Quando eu falo que ela não tem história, as pessoas se sentem ofendidas. Eu falo no sentido, assim, de equity history, entendeu? Assim, nós temos endividamento tranquilo, estamos pagando dividendos, estamos fazendo novos investimentos, estamos já investindo em novas hidrelétricas. Eu vejo isso de uma maneira muito tímida. Entendeu? Eu não vejo assim, uma empresa que está tocando novos projetos e botando novos projetos de pé e construindo uma história e crescendo e tá. E quando eles fizeram isso, infelizmente, não deu tão certo. A empresa quase quebrou. O seu setor, eu acho que ele é o mais... Ele é o setor que mais atrai gente pelo dividendo e aí isso cega um pouco o resto da análise. Né? Me lembra muito o FI, que é aquela história. O FI está dando 1,5%. Beleza, mas o que está por detrás desse FI? Exato. Entendeu? Então, assim, se você está recebendo um dividendo muito grande, primeiro, fique feliz, parabéns, você está recebendo um dividendo muito grande. Mas você tem que entender o que está por detrás desse dividendo. Eu acho assim que risco você não elimina. A não ser que você fique embaixo da cama, dentro de casa, compre ouro, alguma coisa assim. Agora, você controla. Nem assim, né? Nem assim. Risco você controla. Então, assim, o problema não é ter CEMIG. O problema é você ter CEMIG e Copel. Porque eu vejo muita gente falando, no meu Instagram, inclusive, Copel é uma boa empresa para aposentadoria. Se é aposentadoria, parte do princípio que ele quer segurar o papel por 10 anos. Porque, muito possivelmente, ele está achando que ele vai receber esses 20% de dividendos pelos próximos 10 anos. Mas ele tem uma concessão que acaba em 23, então daqui a 10 anos você não sabe que vai estar na empresa ou não. E eu não vejo, assim, empresas... Eu não consigo observar... Porque, assim, se você está falando de uma concessão de 2.000 megawatts, cara, essa concessão aí, fazendo uma continha de padeira aqui, sairia ali por, cara, sei lá, 10 bi, alguma coisa. 10 bi é exagero, mas... 6 bi, assim, outorga, assim, mais ou menos, pensando numa média de preço do mercado. E eu não sei se a empresa teria esse cacife ali para tentar... Claro, ela ia disputar com players privados, entendeu? Porque o diferencial do gringo é o custo de capital baixo, enquanto que o nosso custo de capital é mais alto. Então, assim, para cases que o negócio já está de pé, o que você compete no final do dia? Preço. É preço, mas assim, é custo de capital. Entendeu? Então, assim, é preço, mas é custo de capital. Não é assim o diferencial competitivo que você vai conseguir reduzir um custo porque você conhece bem o negócio, uma sinergia do negócio A com o negócio B. Não, a hidrelétrica está lá, você entra dentro dela e captura os fluxos de caixa ao longo do futuro. E o gringo, ele não só ganha em dólar,
tem a questão da moeda desvalorizada, mas como ele tem um custo de capital muito baixo. Então, assim, para esse tipo de coisa, o brasileiro acaba sofrendo um pouco. Já para cases que é barriga no fogão, isso eu tô falando de energia elétrica, como é um negócio de distribuição, o brasileiro manda muito bem. Equatorial, empresa brasileira top, Energisa, enfim, em distribuição, na média, o brasileiro tem bons nomes. Agora, quando você precisa disputar capital intensivo com o gringo, a gente acaba disputar ali assim na veia, fica um pouco mais complicado. Era justamente isso que eu ia te perguntar. Você estava falando da questão da CEMIG distribuir dividendo. Eu ia falar, pô, mas não tem a possibilidade dela se alavancar ali para fazer. Pode. Mas a questão do custo de capital também acaba tirando um pouco da competitividade. Pode, eu só acho assim que eu gostaria de, sei lá, eu não queria que, por exemplo, a empresa vendesse o seu ativo de telecom e logo em seguida pagasse um rio de dividendo, entendeu? Então, assim, eu queria uma coisa mais concreta, mais prazista, né? mais robusta, uma postura mais clara, entendeu? Porque quem recebe esse dividendo é o acionista, mas é o governo, os governos estaduais, que precisam se reeleger, 2022, ano eleitoral e tal. Então, assim, num contexto de médio, mais uma vez, não é assim, tudo bem, eu tenho como rate de venda, então, assim, na minha opinião, é para você vender, mas, assim, calma, vamos vendo o que acontece e tal. Não é que a empresa vai quebrar, ela vai falir zero. Eu só não acho um case tão interessante aos preços atuais. Não, então, acho que é até legal falar para o pessoal, porque o risco político, né? Porque você até pode falar melhor que eu, mas é por conta da parte de quem escolhe, quem está no comando da empresa. Né? Hoje você tem governadores razoáveis, que merecem os parabéns por estarem gerindo bem essas duas estatais. Agora, no passado, isso não aconteceu. É mais ou menos isso. Então, acho que, da meu setor, acho que são esses dois cases de venda que eu tenho. Eu não investiria. Sugiro, recomendo que as pessoas não invistam em Taesa, mas, assim, zero preconceito, e não invistam na CEMIG. Boa. A esses preços, sempre deixando claro. Eu acho que quando eu falei no comecinho do não investiria hoje, é o que você falou. Como o modelo está sempre sendo atualizado e os preços são bastante voláteis nesse sentido, pode chegar no momento, né, que a nível de preço, de valuation, vale a pena, né? Tem um caso, assim, às vezes também que, assim, é quando alguns investidores gostam de ter filtro, né? Cara, essa empresa aqui eu não invisto de jeito nenhum. Então tem gente que fala, não invisto em empresa de commodity. Beleza. Tem outros que falam, não invisto em empresa de varejo. Tudo bem. Até porque não é a expertise dele. Para mim, por exemplo, empresa de utility, eu só escuto o Vitão e eu não conheço muito do case. Exatamente. É um case. Inclusive, você estava, né? Bateu o Bovespa, o que é impressionante para uma empresa defensiva. Sim. E o Vitão fala de Alupar há muito tempo. Então, pessoal, acho que fica já aqui a sugestão para você acompanhar a plataforma de Neoanalisa, que você tem todos os relatórios lá de todas as empresas que a gente cobre aqui e até aquelas, obviamente, que também tem o rating de venda. Queria passar a palavra para o Brunão para ele falar, aproveitar o momento. Inclusive, o mic do Igor não está tão bom. Então, enquanto você vai arrumando, passo a palavra para o Bruno. Eu vou estar aqui no chat vendo os comentários. Boa. Tá? E antes de você falar, Brunão, queria mandar um abraço para o Vilegas. Perguntaram dele, por que o Vilegas não estava aqui? Ele respondeu que foi por conta da agenda. Mas, Vilegas, publicamente aqui, você está convidado para o próximo, tenho certeza que vai ser muito legal. Manda bala, Brunão. Qual que é a empresa que não é para a gente comprar? Então, a gente tem uma recomendação de venda faz um tempo já em IRB. A gente falou no último podcast, um dos últimos podcasts sobre a empresa, e é justamente essa questão que a gente estava comentando, que não é que não deveria comprar hoje ao preço que está e na situação que está a empresa, porque ela vive uma conjuntura difícil, não é de hoje que ela vive essa conjuntura, e ao longo do ano passado existia a perspectiva de que fosse haver uma reviravolta um pouco maior e de que a empresa pudesse ter uma melhora em seus resultados. É importante dizer que isso advém ainda das fraudes nos balanços que foram descobertas no ano de 2020. A empresa fez todo um trabalho de reformulação, tanto do corpo executivo quanto do que ela tinha em carteira. E uma coisa interessante da gente entender é que quando você fala de seguros, você está falando essencialmente de contratos, principalmente em resseguradoras, que são contratos um pouco mais longos. Então, quando você fala de uma renovação de um contrato, você fala de tirar um contrato da carteira, você vai carregar aquele contrato de seguro até o vencimento daquele contrato. Então, o fato do IRB ter limpado grande parte da sua carteira significa que ele não vai renovar muitos dos contratos que ele não queria ter o risco encarteirado, mas esses contratos não necessariamente vão vencer no momento em que ele assumiu que ele vai limpar essa carteira. Então ele vai carregar esse problema, que é o que a gente está chamando de efeito cauda, ele também chama assim, até 2023.
E é por isso, essencialmente, que ele teve um resultado ainda muito carregado de uma alta sinistralidade no ano de 2021. A sinistralidade nada mais é do que o custo do acionamento desses seguros. Então você tem a contribuição daquele contrato, que nada mais é do que a receita, são os prêmios ganhos, e você tem o quanto foi gasto com o acionamento do contrato. Então, quando você tem muito gasto com acionamento, você tem muito custo frente ao que foi contribuído, você tem uma sinistralidade muito elevada. E é justamente isso que está incluso nesses contratos que foram descontinuados, mas que estão sendo carregados. Então, isso prejudicou bastante o resultado de 2021, não foi só esse fator, a gente teve um fator de pandemia, tem alguns contratos de vida que as seguradoras, de uma forma geral, aceitaram arcar com os custos que muitas vezes não estavam inclusos nos contratos, então isso foi uma coisa, até de uma forma geral, muito do risco de epidemia, do risco do Covid não era assegurado nos contratos de seguro de vida, mas as seguradoras, de uma forma geral e no mercado como um todo, arcaram com esses custos e foi o caso também desses contratos maiores que o IRB tem. Então o IRB é uma resseguradora, ele não faz o seguro na ponta, ele faz o seguro do seguro, seguro para a seguradora geralmente. Então são seguros de riscos maiores, de riscos patrimoniais, de grandes patrimônios ou de grandes carteiras de outras seguradoras. Então quando você fala de uma sinistralidade maior, por exemplo, por terem mais óbitos em função da pandemia, o IRB também absorve esse tipo de perda, como aconteceu em 2021, além desses contratos que já tinham uma performance pior. Então, esse é um dos fatores que deve continuar prejudicando o resultado da empresa até 2023. No mesmo grau do que 2021, provavelmente não, porque os contratos que estão descontinuados, eles vão vencendo ao longo desse período, e na medida em que eles forem vencendo, o resultado tende a ir gradativamente melhorando. Um outro fator é que a gente tem uma incerteza muito grande de qual a rentabilidade de longo prazo do IRB. O ROI hoje em dia é negativo, então o retorno sobre patrimônio hoje em dia é negativo, porque a seguradora tem dado prejuízo, deu prejuízo em 2021, e a gente não sabe o quanto ela vai rodar. Primeiro porque o que era apresentado anteriormente não é fidedigno ao que realmente deveria estar sendo apresentado em função das fraudes nos balanços, e agora a estrutura de capital da empresa mudou. Então, ao longo de 2020 e 2021, foi necessário refazer a estrutura de capital. As seguradoras, resseguradoras, todo o setor financeiro tem a necessidade de ter uma suficiência mínima de capital. A suficiência mínima nada mais é do que um capital mínimo para absorver perdas inesperadas ou essa sinistralidade. Então, o regulador pede que você tenha uma suficiência mínima de capital. Quando foram descobertas as fraudes, foi descoberto que o IRB estava desenquadrado na suficiência de capital, ele teve que fazer um aumento de capital e emitir dívida. E em função da dívida que ele encarteirou, ele vai ter uma rentabilidade menor para ser carregado. Então existe essa incerteza da rentabilidade de longo prazo que obviamente impacta muito o valuation. O IRB lá atrás apresentava uma rentabilidade muito acima de pares internacionais. E isso já era elencado por algumas pessoas no mercado como uma coisa estranha e justamente por ser um modelo de negócio que deveria rodar de uma forma bastante similar ao redor do mundo. Então, ter uma rentabilidade, um retorno sobre patrimônio tão mais alto para o IRB era uma coisa que era elencada como muito diferente e muito disso era explicado pela despesa administrativa mais baixa, que realmente o IRB tem, e um segundo fator pelas taxas de juros mais altas que beneficiam as seguradoras, porque como você tem a contribuição dos prêmios, ou seja, a receita, sendo recebida antes dos gastos com os sinistros, então é a mesma coisa, você tem um contrato, você vai pagando, até num seguro de saúde, num plano de saúde, você vai pagando aquele contrato, você só usa lá na frente. Então a seguradora fica com aquele montante em caixa, ela reinveste isso, como ela reinveste a taxa de juros em títulos de renda fixa, ela acaba tendo esse retorno maior em função da Selic. Então isso tenderia a aumentar essa rentabilidade. Mas se provou que a rentabilidade não poderia ser tão diferente quanto vinha sendo apresentado e a gente não sabe realmente quanto essa rentabilidade é estrutural. Vou falar a minha opinião pessoal, acho que IRB está num nível de risco inaceitável para mim. Eu acho que eu não compraria. É difícil, porque você está falando de uma empresa que está passando por um momento que ela está precisando se reinventar com um cenário que a gente não sabe exatamente qual que vai ser para frente, porque os contratos descontinuados, eles tiveram uma performance muito pior do que o management
adiantava que seria essa performance. Então, era indicado que já em 2021 ia ter um resultado positivo para o IRB em ritmo de recuperação, e não foi o que aconteceu. Então, o resultado foi muito negativo, quase 600 milhões de reais negativos. Obviamente, muito menor do que 1,5 bi negativo em 2020, mas realmente muito negativo, então uma coisa muito expressiva. E um último fator é, de novo, a suficiência de capital. O IRB, com os subsequentes prejuízos, inclusive do ano de 2021, vem consumindo capital. Quando você tem um prejuízo, você acaba utilizando o seu capital para o acionamento dos sinistros, etc. Então, com o menor índice de capital, você eventualmente está consumindo aquela sua reserva, e agora o IRB está muito próximo à necessidade de um novo aumento de capital. Um novo aumento de capital se refere a levantar mais dívida, que diminui ainda mais a rentabilidade, o ROI de longo prazo. Isso, como eu falei, para a seguradora é extremamente importante, porque quando você está falando de valuation agora, você fala do IRB negociando praticamente uma vez valor patrimonial. Se você tem uma empresa que tem um ROI, que hoje em dia é negativo porque dá prejuízo, mas que estruturalmente deve ser um ROI abaixo do custo de capital, você está falando de um preço sobre valor patrimonial justo abaixo de uma vez. Então, se ela dá um retorno menor do que o custo de capital dela, ela tem que negociar menos de uma vez valor patrimonial. Entendi. Então, muita gente olha para isso e fala, pô, tá barato. Não necessariamente, depende de qual é a rentabilidade de longo prazo. E a rentabilidade de longo prazo, de uma certa forma, está sendo consumida por esses prejuízos e pela necessidade de aumentos de capital. Então, é isso que justifica esse valuation descontado. A gente tem uma recomendação de venda para a IRB em função disso. Lembrando, é uma questão que deve se estender muito a longo prazo. Bem, os contratos descontinuados eles vão terminar ao longo de 2022 e 2023. A empresa tem uma perspectiva de poder entregar resultados melhores depois disso. A Selic aumentou, então o resultado financeiro tende a ser melhor e contribuir com o resultado daqui para frente. Mas ainda existe um grau de incerteza muito elevado e a gente não sabe quanto vai ser esse ROI e como vai ser esse ritmo de recuperação. Então, no momento, é uma empresa que a gente não recomenda comprar, a gente acha que é melhor ficar fora e acompanha de perto para ver realmente como vai ser impresso esse ritmo de recuperação em 22 e 23. Existe potencial? Sem dúvida existe potencial para frente. A gente tem que acompanhar, tem que entender. Esse aumento de capital provavelmente vai ser muito ruim para o preço da ação, justamente por colocar em xeque essa rentabilidade de longo prazo. A gente acredita que a probabilidade disso acontecer é muito grande, então tem até um gatilho para eventualmente a ação cair mais no curto prazo. Já caiu bastante, a gente carrega essa recomendação de venda desde que a ação estava acima dos R$4, hoje está lá na faixa dos R$3 e o nosso preço-alvo é na faixa de R$2,80. Sobre essa questão de empresas que você não investiria, não sei se você lembra do assunto que a gente estava tendo no almoço, é que, por exemplo, eu sou investidor da Porto Seguro. Eu, por trabalhar cobrindo outras empresas, eu não tenho tempo para sentar e abrir o ITR do Porto Seguro e fazer o modelo, etc, etc. Então, assim, eu vejo na Porto Seguro uma empresa, até onde eu sei, AAA, muito boa, barata, que está passando ali por um problema de reprecificação, acho que dos contratos dos carros, dos sinistros, etc. Então, assim, está negociando o quê? 8 vezes lucro, não é isso? Tá super barato. Super barato. Aí, cara, eu vou investir... Você olha para a IRB. Porque o problema da IRB... não, ele pode subir 300%. Até pode, legal, assim, mas assim, eu tenho que estar muito dentro do case. Assim, E isso é engraçado, porque muita gente fala, pô, a Selic está mais alta, isso beneficia a seguradora. Pô, mas você vai escolher para alocar logo o IRB, que tem um grau de incerteza em outros segmentos operacionais muito mais incerto? Não seria muito mais óbvio você pegar uma empresa que também está descontada, mas que tem uma perspectiva de recuperação, de crescimento de lucro? Talvez ela não vai triplicar de valor. Mas você vai dormir mais tranquilo. Pois é, entendeu? Acho que a vida já é complicada demais. Assim, quando tem muito... Acho assim, se você está debruçado sobre o case, você conhece os IFs, você está dentro dos pontos, conhece fundamentalmente a empresa, e prefiro comprar uma empresa de terceira linha ao invés de uma de primeira linha, porque tem um potencial muito maior. Se você está dentro do case, cara, estamos junto. Agora, se você às vezes não tem aquele grau de... Por exemplo, eu tinha IRB desde a IPO, então eu ganhei um bom dinheiro em IRB. Aí eu lembro que quando saiu a carta, a famigerada carta, cara, eu vendi. E eu não vendi porque eu sou inteligente e o mestre do mercado. Eu vendi porque eu não entendo, eu não vou parar, eu não vou abrir, não vou fazer conta. Eu falei, cara, eu lembro assim que IRB,
considerando os números fraudados, ela era cara, era tipo, sei lá, 25 vezes earnings, uma coisa assim. Aí eu não ia pagar para ver. Sim. E eu já estava com, sei lá, 300% de lucro. Cara, eu vendi e vamos embora. Não, e era cara justamente por isso, porque se você compara com pares internacionais, você vai ver, pô, a empresa dá uma rentabilidade muito maior que pares internacionais. Isso justifica um valuation muito mais caro. E ela continuou mais cara, mesmo depois da descoberta de fraudes. Então, quando se provou que a rentabilidade a longo prazo dela não era tão mais alta, ela continuou muito cara. Ao longo de início de 2021, ela ainda era muito cara. E a mesma coisa, você compara com pares internacionais, não faz sentido uma empresa negociar a 1,5 vezes preço sobre valor patrimonial, enquanto as outras lá de fora negociam a 1,2, de 1 a 1,2 vezes valor patrimonial, com uma rentabilidade muito mais certa, com um grau de risco muito menor. Sim, então, nesse caso, as pessoas até falam, pô, IRB vai voltar aos patamares. Muito dificilmente vai voltar, porque aqueles patamares se pautavam numa rentabilidade que não era verdade. Não era verdade. Então, olhando para frente, pô, a simetria entre valor e rentabilidade, hoje em dia já pressupõe um certo grau de recuperação. O preço dela hoje, o valuation, já pressupõe um certo grau de que a empresa vai se recuperar e tudo mais. Então, não é uma pura barganha se você comparar com players internacionais. Uma vez book para uma empresa resseguradora que tem um ROI, no caso de empresas internacionais, lá na faixa de 13%, para o custo de capital brasileiro não é tão fora da realidade. Por exemplo, esse é um dos meus filtros. Ah, tem um case aqui muito cabeludo, mas que você tem que estar em cima. Cara, já não me interessa, porque eu... muito tempo que você vai ter que despender ali. Exatamente, a energia, o custo de oportunidade. Ah, tem um case aqui AAA que está negociando 8 vezes lucro e que, pô, vou dormir tranquilo, eu confio na tese e eu sei que, a priori, eu não vou ter meu tapete puxado. Então, eu prefiro isso. Assim, eu pago um pouco mais caro por tranquilidade. Pelo menos é uma estratégia minha. Quando o negócio fica muito esquisito e eu não sou expert naquilo, eu não sou especialista naquilo, não cubro o setor, encerra aquilo ali e vamos embora. Graças a Deus deu certo com a IRB, porque eu vendi meio que na máxima. Assim, saiu aquela notícia horrorosa, caiu 10% no dia. Aí eu pensei assim, cara, eu não sou especialista nesse setor. Não sou, já ganhei, sei lá, 300%. Vamos embora. Vendi, e mais uma vez, vendi... você está se gabando. Não, eu não vendi porque eu sou inteligente. É o contrário, eu vendi porque eu não sei nada. Eu, não estou ali... Então, faz sentido, mano. No fim das contas é aquilo. Eu acho que você só deve investir naquilo que você fica tranquilo no nível de risco que está correndo. E outra coisa, você descobriu o fundo de fraude contábil para a seguradora, principalmente, que tem toda uma questão ali na contabilidade, mesmo a seguradora mais top do universo, tem gente que tem esse filtro, não investe em seguradora, porque tem toda uma questão ali de reconhecer os... Tem uma questão, é uma questão mais subjetiva de você reconhecer essas perdas. Então, é justamente na linha do demonstrativo que aconteceu o problema. Acho que você tinha até comentado comigo. Quando você viu qual linha que era o problema, qual que era... É justamente a questão mais subjetiva do seu demonstrativo de resultado. O Nishio, a gente brinca, né? O nosso chefe, ele fez o IPO do Banco do Brasil, junto com o Dom Pedro. Né? Aí quando a gente perguntava para ele, Nishio, isso aí ele... meu amigo, eu não sou ninguém, vou ficar... Concordo. Joga pra frente e vamos embora. E era empresa novo mercado, hein? Só para, então, o nível mais alto de governança corporativa. Né? Deveria ser o nível mais alto. Vocês me ouvem aí, pessoal de casa? Escuto, mas antes de você... Tá bom ou tá ruim? Tá ótimo. Eu tô te ouvindo, pelo menos. Vocês estão ouvindo ele? O diretor tá ouvindo aí? Tá Tudo ótimo, certo? tá ótimo. Boa. Antes de você falar, Igor, eu só queria pedir aqui pro pessoal aproveitar e deixar o like. A gente tem mais de 100 pessoas vendo e, só 54 likes. Então, se você puder, por favor, deixe seu like, é de graça, não custa nada, você ajuda. E lembrando, a gente montou um estúdio novo, investiram pra caramba aqui, recompense a gente deixando seu like e assistindo, é só isso que você precisa fazer. E, obviamente, acesse a plataforma Genial Analisa, totalmente de graça, colocaram até o link aqui nos comentários ou aqui na descrição do vídeo também tem. Pessoal, só recapitulando, a gente está falando hoje de ações que você não deveria investir, pelo menos não hoje, na visão aqui dos nossos analistas. O Vitão já falou, o Bruno falou. E agora falta o Igor, que arrumou o microfone. Agora tá boa. bom. Não, só antes eu até queria fazer um comentário. Manda Você lá. estava falando da questão de negociar múltiplo barato e tal. Isso daí, muitas vezes, a gente tem que ter uma certa atenção, né? Em relação a isso. Eu lembro que meu irmão falava, dá uma olhada aí, tem Get Ninjas, tem Enjoei, negociando quase o valor que tem em caixa. Eu falei, mas a empresa não gera caixa, a empresa só queima caixa.
Então, assim, é uma coisa que você tem que tomar cuidado, né? Principalmente no caso do IRB aí também. Não sendo especialista, leia o relatório de um especialista que está ali todo dia, tem o grip da cobertura do papel, está conversando com a empresa sempre. Então, vale a pena para quem está em casa aí fazer o dever de casa, né? E acessar os relatórios, cobrar o analista. Nesses momentos aqui que a gente aparece em live, podcast, fechamento de mercado, etc., faça suas perguntas. Aproveita, né, o momento. Aproveite o momento para você também estar mais por dentro da tese, tá? E assim, eu posso até estar dando uma opinião um pouco de quem está de fora, mas assim, na minha visão, pelo que eu entendo e pelo que conversando com o Bruno e com o Nishio, não é a questão do IRB não é uma questão pontual que você colocando uma cadeira dentro do conselho vai mudar, né? Tem toda uma conjuntura estrutural, a empresa precisa de dinheiro, né? Tá precisando de dinheiro. Tem a questão dos contratos podres, vamos chamar assim, então você precisa estar muito dentro e eu concordo e assino embaixo com o Vitão, no que o Vitão falou de, se eu não tenho conhecimento suficiente para investir no papel quando ele está na máxima, eu prefiro não arriscar, prefiro dormir tranquilo, como o Bruno falou. Eu lembro de um amigo meu que ele investiu em Oi. Aí ele falava dos IFs, não, porque tem que aprovar a lei tal, aí tem que vender o ativo na Tanto África. se, né? Eu falei, cara, você tá louco, velho, tá louco. É tanta coisa que Tá tem que louco. acontecer pra dar certo, Eu falei, né? que isso? É Eu melhor falei, você cara, investir numa lupada vida. Assim, é porque peras e bananas, né? Eu sei. Mas eu entendi isso. Entendi. Eu falei, caraca, isso tudo, meu. Eu falei, não, chega. Pra tudo dar certo e realmente, se eu conseguir dormir, tem que acontecer um monte de coisa. Só que nesse caminho pode ter acontecido um monte de coisa errada. Aí, às vezes fica complicado. Pelo menos é a nossa visão, né? Mas, óbvio, se você quiser correr o risco, fique à vontade, sim. Nada contra botar uma pimentinha dentro da carteira. A vida é feita disso também. Eu tenho minhas pimentinhas ali dentro da carteira, mas, né? Calma. Calma. Não tem que ser a maior posição, né? Agora eu vou falar da minha. Manda bala. O Vitão falou da dele, o Bruno falou da dele. Hoje, a empresa que eu não investiria, também, inclusive, é uma empresa que a gente tem recomendação de venda. Inclusive, é um setor que eu gosto pouco. Embora eu tenha, em uma das empresas, eu tenha recomendação de compra. É um setor que eu acho muito velho, trap ali, né? Volátil, digamos assim. Volátil demais. É um setor que sofre bastante com várias variáveis externas, né? Então, é um setor que eu gosto menos do que outros que eu cubro. E para sem mais delongas, né? A empresa que eu não investiria é Gol. A gente tem recomendação de venda para Gol. Inclusive, está muito próximo do nosso preço-alvo. É claro que quando a gente soltou a recomendação de venda, ainda não existia a guerra, né? Não existia conflito na Ucrânia entre Rússia e Ucrânia. E a gente acabou tendo um pouco de sorte, né? Então, o papel andou mais rápido do que a gente esperava na direção da venda. Tá? Mas eu vou explicar um pouco por que eu não gosto de Gol. Diferentemente de Azul, que é um case que eu gosto bastante, tá? Embora sejam empresas do mesmo setor, eu acho que elas têm pequenas diferenças que no final do dia acabam virando o jogo. Tá? A principal delas é que a Gol depende muito da demanda corporativa. Então, eu não sei, todo mundo deve saber, imaginar, acho que no dia a dia de todo mundo que trabalha no mercado ou que não trabalha, está no ambiente corporativo, pôde perceber o quão fácil ficou a vida depois das reuniões virtuais, né? Então, isso ajudou bastante e a gente não viu essa retomada da demanda corporativa nos voos e era a parte onde a Gol era muito forte e era onde ela fazia muito preço de tarifa, né? Porque imagina que a pessoa que vai viajar a negócios, ela não está planejando aquela viagem há muito tempo, então ela vai emitir o bilhete, paga mais caro por isso. Então a empresa tinha uma boa rentabilidade e o fluxo também era muito mais alto do que a gente tem hoje. Se a gente for comparar com o período pré-pandemia, a gente ainda tem a Gol mais de 70% abaixo do que era em relação à demanda corporativa. A gente viu uma sinalização agora no começo do ano de volta, né, deles aumentando a oferta de assentos, né, nas rotas principais, né, que seriam Rio-São Paulo, é uma das principais, aumentando cerca de 30% a oferta de assento, mas isso ainda é abaixo do que a gente tinha no período pré-pandemia. Então, é um pouco difícil de você falar, eu acho que isso é uma mudança estrutural, na nossa opinião. Isso não deve voltar, né? O fluxo de voos, a nossa tese é de que ele não volte, ele pode até crescer um pouco do que está hoje, porque ainda está bem esmagado,
mas isso não vai voltar no que era aos níveis pré-pandemia, e a Gol depende bastante. É muito difícil eu vir aqui falar hoje de Gol, porque Gol hoje anunciou 2 parcerias interessantes, né? Eu até estava brincando, só porque eu escolhi falar de Gol, a Gol vai lá anunciar um acordo de code share, né, com a Turkish Airways e anuncia uma parceria grande com o Mercado Livre para fazer a parte de cargo. Mas é justamente isso, né? A Gol está tentando tirar um pouco da dependência que ela tinha da demanda corporativa. Então ela está pegando os aviões 737-800, que ela usava para transportar passageiro, alguns que estavam praticamente ali, que ela consegue remanejar a demanda, né, para não ficar com esses aviões ociosos, e vai colocar eles para disposição do transporte de carga, vai adaptar eles, né? Então, é uma parceria que pode ser importante justamente para ela tentar driblar um pouco disso, mas é muito incerto ainda. A gente sabe que existe, a Azul já está posicionada nesse segmento, e está mais bem posicionada nesse segmento de transporte de carga, justamente porque a Azul ela tem uma malha aeroviária, né, muito mais pulverizada e que tem muito menos... como é que eu falo? Concentração Não é naquela nem região. concentração, mas é que... Sobreposto. Sobreposta, obrigado. É muito menos sobreposta com a malha da Gol e com a malha da Latam, por exemplo. É uma malha que a Azul ela voa para pontos que não são os clássicos, né? Não são aeroportos de Tier 1, vamos dizer assim. Então ela tem esses aeroportos em cidades menores que ela consegue justamente aproveitar isso para fazer a distribuição de carga diferentemente da Gol. Por a Gol ter rotas mais padrões, vamos dizer assim, mais padronizadas, as rotas mais usuais, é mais difícil dela ter espaço no porão para fazer esse transporte de carga, e justamente ela precisa desocupar aviões para focar só no transporte de carga, e a Azul consegue aproveitar a barriga do avião em voos que naturalmente voam mais vazios para ocupar isso com peças e encomendas e consegue distribuir isso de maneira melhor, tá? Eu nunca gostei de aéreas, cara. É. Nunca investi, não me é chama engraçado atenção, que sinceramente. é um setor que, pelo menos a minha percepção, varia muito com commodity. É Sim. difícil você... Então, você falar de preço de petróleo, cara, uma volatilidade em termos do preço do combustível que comprime a passagem. Se o cara compra passagem antes, você tem uma precificação ali pré-estabelecida que varia de acordo com... o seu custo aumenta, mas sua receita continua igual. Você tem aquela questão que o custo é dolarizado, porque é uma commodity, a receita é em real. Eu acho que esse é o pior fator. É o pior fator, porque se você for pensar em termos até de longo prazo, você tem uma inflação estruturalmente mais alta em países subdesenvolvidos, como o caso do Brasil, do que em países desenvolvidos, que têm moedas mais fortes. O dólar é uma moeda mais forte do que o real tradicionalmente. Então, em tese, o câmbio, como tendência, vai praticamente sempre seguir uma tendência de alta, que vai praticamente sempre gerar compressões momentâneas de margem nessa empresa. Então, você pode até ter oportunidade de investimento em tiros mais longos, interessantes, com uma empresa que consegue ter uma vantagem competitiva interessante. Mas, se você olhar, geralmente ela vai ter período de grande compressão, como quase sempre acontece. Então, ela tem período de ganho, mas vem uma super compressão de margem depois. E assim, o dólar, eu acho que é a variável que mais impacta, né? Acho que o Vitão até fez um podcast comigo um dia desses aí, a gente falava sobre a alta do preço das commodities, como que a guerra ia impactar, e eu até mencionei que as empresas elas fazem o hedge da parte de combustível, mas elas só conseguem proteger 10% do custo, entendeu? Então não é, nada fenomenal, assim, a proteção é baixa, e o grande impacto negativo está mesmo na parte do custo do leasing, né, que é o custo do, vamos dizer assim, entre aspas, o aluguel da aeronave, né, que as empresas têm com as grandes empresas que fabricam as aeronaves, tá? Então, assim, esse fator custo dolarizado e receita em real, que eu acho que é a bomba explosiva, né? A combinação imperfeita. Você pega uma empresa, sei lá, produtora de commodity, uma empresa que produz soja, uma empresa que extrai minério no Brasil, o cara tem a mão de obra em real, o custo em real e vende dolarizado, né? Que a gente tem e o efeito é contrário e a percepção muitas vezes é positivamente contrária. A gente costuma gostar bastante de empresas de commodity de uma forma geral. É justamente porque a gente sempre aposta contra o real. Exatamente. Uma coisa que você falou ali das passagens corporativas, acho que eu contei essa história para vocês, vou contar para o público. Tem um amigo meu que trabalha aqui na Faria Lima, no Banco Gringo, e ele conta, ele foi fazer uma reunião em Londres. Eu já contei essa história para vocês. Ele foi fazer uma reunião em Londres. Ele foi fazer uma reunião em Londres.
Aí quando ele chega lá não é a aduana, mas é o customs, tipo, como é que é o nome? Guichê? Imigração. sei lá. Na imigração. Ah, não, na imigração. Imigração. Quando ele chega na imigração, tinha um cara X lá. Ele foi pra reunião dele, voltou. Quando ele voltou, era o mesmo cara. Tipo assim, ele fez uma reunião ridícula, tipo assim, uma reuniãozinha de 1 hora em algum lugar em Londres Não e deu nem voltou no tempo mesmo de dia. trocar de turno. Não deu nem tempo do cara trocar de turno. Assim, tipo assim, era depois do almoço, sei lá, tô chutando. Enfim, o cara continuou lá, entendeu? Ele tava, ou seja, não era nem outro. Ele passou pelo mesmo guichê, era o mesmo cara. Pô, você de volta. Pois é, tô voltando pro Brasil. Aí você vê como essa questão da. Fez um bate e volta a Londres. Não, e pior que ele contando que era aniversário dele. Né? Assim, é claro que, que tortura, estou indo para Londres. Mas assim, quando você pensa num contexto maior, A maravilha para a empresa aérea, né? O cara foi fazer uma viagem de menos de um dia praticamente, ele foi, voltou e Deve ter gastou... pago o preço exato, cheio. Assim, pagou o aquele preço cheio. Maravilhoso. Provavelmente de comprou última de última hora. hora, exato. Exatamente. E fez uma reuniãozinha patética. E hoje em dia você liga o Teams, pá, mesma coisa, muito bom. Isso é muito prejudicial para essas empresas, né? Tem mais uma coisa que eu queria falar de Gol, assim, é só a pimentinha, né, vamos dizer assim. A Gol recentemente fechou um acordo, né? Na verdade, esse acordo já vinha sendo negociado há muito tempo com a American Airlines, né? Esses acordos de code share, onde a empresa ela meio que divide o código do ticket ali da passagem, então ela consegue emitir uma passagem que tem o bilhete tanto do trecho, por exemplo, nacional, né, Brasil, quanto o trecho internacional com o código do operador de voos de outro país. Justamente porque o espaço aéreo brasileiro ele não é aberto, né? Não é qualquer empresa que pode voar aqui, tem que ser uma empresa nacional e tudo mais. E a mesma coisa não permite que as nossas aeronaves elas voem internamente em países fora, né? Em outros países. Isso é uma regra idiota, né? Porque eu lembro que antigamente não tinha isso. Porque eu lembro que eu lembro uma vez que eu fui Brasil-Chile de Suíça. E podia. Mas será que não era... não faz sentido. Eu podia. Eu acho que isso mudou recentemente. Eu vejo que isso é pior. Eu acho que isso é pior para a população, assim, para o cliente final, não é não? É que você tem mais concorrência em empresa, né? Mas pensando em mim, né? Tô pensando em mim, não na você não pode empresa, né? voar internamente no espaço aéreo. Ah, tá, entendi. Não posso ser Você São não pode... Paulo, Rio. São Paulo, Rio e- com o Beleza, Suíça. sei lá. Entendeu? Então isso acaba prejudicando. Então essas empresas, tanto Azul como Gol, Latam e tudo mais, elas precisam fazer acordos com essas outras empresas lá de fora para poder conseguir dar um destino a mais, né, um alcance a mais para o passageiro, tá? Então esse acordo com a American Airlines ele vinha via um aumento de capital, né? A empresa ia aportar um dinheiro lá e só que a precificação desse aumento de capital ela veio, sei lá, R$42 até. O pessoal falou assim, qual é o sentido disso aqui? O papel está negociando a 16. Sim, eu vi isso. E a emissão está sendo a 42. Para que eu vou aceitar isso? E justamente, você não vai aceitar, você vai ser diluído. E a gente considera isso como uma coisa que assim, prejudicial para o minoritário, né? Quem saiu beneficiado disso foi quem aceitou fazer o aporte, que foi justamente a American Airlines, que já tinha firmado o acordo, que vai ter uma cadeira no conselho da Gol, que vai ter esse aporte e vai ter essa parceria, né? Esse esquema de partnership com o acordo de code share. Então, você vê que é uma questão que também prejudica o minoritário. Mas, ao mesmo tempo, ela pagou muito mais por isso, né? Saiu muito mais caro para ela fazer Saiu muito mais caro, mas é porque... É que se ela pagasse barato, ela não ia ter a posição do conselho, né? Exato, Você tem e também o duas acordo, coisas. né? O acordo também já vem meio endereçado junto com isso, né? O Elon Musk podia comprar a Gol logo. Tem um comentário aqui, eu posso responder? Claro, manda lá. Tá, o Luiz Henrique Ribeiro comentou o seguinte: o Zema irá privatizar a CEMIG. O que acontece? Primeiro, eu acho que caso o Zema venha a ser reeleito, eu acho que vai ser muito interessante sob esse ponto de vista. Acho que ele vai ter mais experiência, não vai ter uma pandemia no meio atrapalhando as coisas, etc. A gente apostou na Copasa naquele dia lá do case de eventos. E eu acho que a questão da CEMIG é o seguinte: não bastando o tamanho dela e a relevância em relação ao Estado de Minas Gerais, né, o símbolo do Estado, etc., o que acontece? Como comentei, a CEMIG ela é uma holding, ela é um grande guarda-chuva com uma série de ativos embaixo. Quando você tem esse tipo de case, vale mais a pena você vender a empresa pedaço por pedaço, você gera mais valor. Então, assim, se o Zema vai pegar, então faz mais sentido ele vender as partes da CEMIG que não são mais tão interessantes, ao invés de chegar e vender a CEMIG como um todo. Entendeu? Então, assim, eu não sei... Claro, o acionista minoritário seria beneficiado à medida que a empresa vale X
e você vende um ativo, um pedaço dessa empresa por 2x, esse dinheiro sobe para o caixa e, pô, gera valor, evidentemente. É o caso da CEMIG. CEMIG não, desculpa, da Taesa. Taesa tem um múltiplo nas estrelas, é uma empresa bem precificada, tem prêmio em relação ao preço justo, na minha opinião. Se você vende aquele ativo, aquele caixa sobe para a holding da CEMIG e isso é bom. Mas aí fica a segunda dúvida, o que ela vai fazer com esse dinheiro? No melhor dos mundos, ela pode pagar dividendo? Pode, você vai receber aquele upside legal. Ou então ela pode fazer um investimento e que, se o investimento for bom, aquele dinheiro de 2x que ela recebeu, ela vai transformar em 4x. Então, minha resposta é a seguinte, sendo mais objetivo. Zema irá privatizar a CEMIG? Eu acho pouco provável, porque ainda que ele seja o super mestre privatizador no próximo mandato, eu acho que, muito possivelmente, ele vai fazer por pedaços e não necessariamente a empresa inteira, que é o contrário da Copasa. A Copasa ela é uma empresa de saneamento. Não faz sentido você vender pedacinhos. Você vai vender a empresa inteira. Agora e aí o acionista capturaria esse upside todo. Agora, na CEMIG, eu já não acho que isso iria acontecer, porque, mais uma vez, faria mais sentido vender pedaço a pedaço. Boa. Posso dar só um complemento aqui na bala. parte de Gol, que eu acho que é importante também. Assim, justamente porque um caso tem sell e outro caso tem compra, né? Só para frisar a diferença entre as duas, que eu acho que é uma coisa... dois pontos importantes que eu não mencionei e gostaria de mencionar. Um é a questão das aeronaves serem mais novas, né? A Azul tem aeronaves mais novas, o que implica num custo de manutenção mais baixo que o da Gol. Então, isso também é... Até gasta combustível, né? Gasta menos combustível muitas vezes. Combustível, exatamente. Custo de manutenção é menor. Custo de manutenção é menor, gasta menos combustível. Dizem que as empresas de aéreas, elas quebram por causa disso, né? Porque você tem aqui uma empresa aérea novinha, cheia de avião novo, top, etc., capitalizada, mas à medida que os aviões vão ficando mais velhos, os custos vão subindo, aí vai entrando novos aviões, tem toda uma lógica, assim. Agora, eu falo isso porque eu nunca cobri o setor, né? Até as empresas lá de fora, aquelas empresas Ryanair da vida, que são low cost, né? Você pega essas empresas low cost, Ryanair é engraçado. Elas operam com a frota de aviões mais novas da Europa. Mais novo que a Lufthansa, mais novo, é a frota perfeita, porque justamente ela precisa diminuir custo, para e o custo de combustível, e custo de manutenção. Cara, só uma curiosidade, eu vi uma entrevista do CEO da Ryanair, que ele falou que ele considerava colocar uma fileira na parte do meio para trás do avião de pessoas em pé. O cara vai viajando em pé. Ele falou que ele ia conseguir diminuir tanto o custo que ele ia ser muito profitable. Ele falou. E aí ele falou, eu considero isso de verdade. Aí o cara falou, mas pô, você vai viajar em pé? Ele falou, pô, vai fazer uma ponte aérea aqui, não faz aqui 40 minutos, uma hora. Ônibus. Isso é bem bizarro, eu não vou mentir para você. É bizarro, mas se você pensar, às vezes faz sentido. Cara, porque, por exemplo, se você vai agora para, sei lá, Nova York, a passagem custa ali de 20% a 25% do seu... Claro, porque Nova York é complicado, porque você traz muita bugiganga, etc. Mas tirando a bugiganga que no limite não tem limite... mas pensando assim, estadia, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Você gasta ali uns 20% da grana que você vai gastar ali nessa viagem, no transporte, e que é exatamente o momento menos prazeroso da viagem. Então, assim, tudo bem. Ficaria menos prazeroso ainda, seria quase que uma tortura. Cara, em pé. Eu não sei se para Nova York ia dar para ir em pé, mas, pô... É bom não ter turbulência nesse voo, né? Mas o que é mais perigoso? Você viajar de ônibus em pé ou de avião em pé? Cara, tem Com gente certeza, que pega ônibus que fica em pé 3 horas. Depende da turbulência que você pega. Pode Tá aí, pegar, gostei. pega um vídeo na internet. Rio-São Paulo, ponte aérea Rio-São Paulo. Em pé, você faz com R$10, pô. R$10, você paga R$10 na passagem. Pô, imagina, a Gol ia estourar. Eu dando a dica pra Gol aqui, pô, vamos fazer isso. Pra quem queria um papo informal hoje, né? E aí isso implica, né? Voltando para a mesa aqui, botando a bola no chão, essas aeronaves mais velhas... O cara em pé segurando aqui. Tem que colocar o suportezinho. Você com aeronaves mais velhas e esse custo mais alto, você precisa de uma taxa de ocupação maior para você ter o break-even da operação. Então, isso também é um ponto importante aí. Todo mundo em pé, né? Fora o voo em pé. Mas Boa. é porque... Você já ia encerrar, né? Mas Não, você para vai pensar, com o passar do tempo, né? Antes você tinha o jantarzinho. Aí do jantarzinho virou amendoim. A bolacha. Aí depois virou a mala. E depois virou não sei o que lá. Cara, em pé, pra mim, é quase que a... Cara, mas é bizarro. Vê essa entrevista depois. Ele fala de ir em pé, aí ele fala de tirar os banheiros da cauda pra não ter banheiro lá, porque ele consegue adicionar mais umas 3, 4 fileiras. E se em pé ele consegue colocar mais 10.
E ele falou, não, a gente enche aqui e eu consigo colocar a passagem a €1 pro pessoal viajar. Quem que não vai viajar a €1? Você viajou de você Ryanair? pode, exato, você pode É, e colocar aí tem todo os mundo de memes da pé nesse Ryanair. caso. Você mas coloca tem voo que de nem €1. ônibus, daqueles ônibus de 120 pessoas aqui no Brasil, aquele articulado. Né, pô? Pô, vai ser Você já tá incrível, viajando cara. em pé, cara. Se você for pensar, às vezes você vai daqui pra casa, quem mora longe de ônibus, no horário de pico, você vai em pé, pô. Comentário. Não, eu O Rodrigo falando assim, viajando de pé já pode deixar o vendedor da bala e carregador de celular circular dentro do avião. vender aquelas picanhas roubadas. O cara fez escala, daí entrou o vendedor no avião. Mas é isso. Valeu, Vitão, Bruno, Igor, obrigado. A gente se vê, pessoal, no próximo episódio aqui. Não nessa quinta, né? Porque essa quinta é feriado, mas a gente volta na terça-feira, às 7h30 aqui. Não se esqueça de sempre acompanhar, deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e vai na plataforma Genial Analisa, sempre tem relatório lá. Alguma mensagem final? Acho que o Bruno vai pra festa de aniversário dele agora, né? Não, vou ter que ir, né? 9h da noite, vou ter Não, que e comer alguma aniversário coisa da minha comemorar, esposa cara. hoje também. Também? Tô Pô, Também. Tá louco. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu. Fui. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.